Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Espinho, é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Eu quero convidar você a pousar os seus olhos e derramar o seu coração lá em 2 Coríntios 12, 7 a 9, que vai dizer assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, por 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Espinhos, é sobre isso. E quando a gente vai falar de espinhos, a gente pensa logo nas plantas que assim têm. E as plantas têm espinhos por uma estratégia de proteção. Mas para o homem, os espinhos das plantas, na verdade, dá muito trabalho para colher, para cultivar. E esses espinhos, eles vão aparecer lá no Jardim do Éden, após o homem ter pecado, ter decidido fazer a própria vontade. Então o Senhor Deus diz que é para o homem que ele comerá do suor da terra e que a terra então começará a produzir cardos e abrolhos. Os cardos são plantas com espinhos nas folhas e no receptáculo floral. Já os abrolhos são plantas herbáceas, né, com espinhos nas folhas e nos frutos. Então isso mostra claramente as dificuldades da vida, né? O homem, para comer sobre esta terra, passaria por grandes dificuldades, aflições. E tudo isso porque ele decidiu fazer a própria vontade, ao invés de fazer a vontade do Pai, obedecer ao Pai. Espiritualmente, né, num sentido mais espiritual, a gente pode dizer que existem 2 tipos de espinhos. A gente tem o espinho que é produzido devido ao pecado, e isso a gente sabe, acabei de falar, e esses espinhos vão produzir na nossa alma, né? Eu não falo não no corpo físico, mas na nossa alma, dores, aflições, angústias, né? Por conta de decisões que nós tomamos pelas nossas próprias pernas. Nós queremos andar de forma independente e já que nós escolhemos o nosso próprio caminho, que a gente experimente os espinhos que estão crescendo no meio desse caminho. Mas também tem os espinhos daqueles que obedecem a Deus, né? O fato de obedecer ao Senhor não vai nos livrar dos espinhos, mas os espinhos que são experimentados por fazer a vontade de Deus, ele tem um propósito. E para isso eu quero destacar 2 homens. O primeiro, eu já falei, né, que é o apóstolo Paulo, mas eu quero iniciar falando de Jesus. Jesus foi o homem que aceitou a coroa de espinho que lhe foi proposta. Adão decidiu fazer a própria vontade e pelo pecado os espinhos nasceram na terra, nasceram na alma humana diante das aflições. Mas ao decidir fazer a vontade do Pai, Jesus Cristo nos resgatou dessa nossa própria vontade e nos deu a oportunidade de nos rendermos à vontade soberana de Deus Pai. No jardim do Getsêmani, Jesus pediu por 3 vezes: Pai, se possível, aparta-te de mim esse cálice, porém que não seja feita não a minha, mas a sua vontade. E aqui me fica muito claro que fazer a vontade do Pai não é fácil. Jesus, ele pingou gotas de sangue devido a tamanha pressão emocional de abrir mão do que ele queria para fazer a vontade do Pai. Então, abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus não vai ser fácil. Ela vai produzir angústias também, vai produzir às vezes aflições, mas é tão passageiras diante da alegria que nos é proposta na eternidade. Jesus, ele venceu a batalha. Ele saiu do Getsêmani, ele se levantou daquela oração e saiu do Getsêmani submisso à vontade do Pai e experimentando a plena paz, aceitando o sofrimento que lhe foi proposto, aceitando a coroa de espinhos para cumprir um propósito, para cumprir o propósito do Pai, que era salvar a muitos. Jesus saiu do Getsêmani
tranquilo, sabendo que iria experimentar os espinhos. E isso é interessante porque em João 18:11, quando o Pedro corta a orelha do soldado Malcolm, o Senhor Jesus disse assim: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai me deu? Ele aceitou beber o cálice, ele abriu mão da sua própria vontade. E o outro homem é o apóstolo Paulo, o qual nós lemos aqui em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. O apóstolo Paulo chega diante de Deus em oração e pede por 3 vezes, né, para que tirasse aquele espinho na carne, tirasse aquele sofrimento de alma. E o Senhor diz a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. O espinho na carne de Paulo, ele foi colocado como um protetor da autoexaltação diante das revelações e das experiências espirituais que o apóstolo teria na sua peregrinação na terra e nos deixaria para exemplo. A aparente derrota de Jesus Cristo e a fraqueza do apóstolo Paulo evidenciou o poder de Deus Pai por gerações e gerações, onde o nome de Deus ele é glorificado e ele será glorificado em toda a eternidade. Jesus mesmo nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E uma coisa que eu aprendi é que ostra vazia não produz pérolas, como dizia Rubens Alves. Mas as dores e os sofrimentos que nos são propostos são para produzir algo de extremo valor, para produzir a pérola. A pérola na ostra ela é produzida quando um grão de areia ou um corpo estranho adentra nesse bivalve. E a estratégia é envolver esse corpo estranho, essa areia ou outra coisa, com madrepérola, de uma forma tão perfeita, tão preciosa, que a dor que foi produzida se transforma em algo valioso. A ostra vazia não produz pérola. Cristo, ele nos deu a oportunidade de significar o sofrimento. O cristão que não aceita os espinhos que lhe são propostos e não transforma as suas tribulações em pérolas, não vai experimentar a maravilha que é viver o reino de Deus enquanto aqui peregrinamos. Eu lembro de ter visto um pequeno vídeo em que uma mulher que tem amnésia, eu não lembro muito bem a doença, e um homem muito importante, imponente, fala para ela: olha aí, você serve a esse Deus e eu estou aqui bem, desfrutando das riquezas, tudo para mim vai bem, eu estou muito feliz, eu não tenho problemas e você está aí. Nem se lembra de nada, é como se ela tivesse, eu não sei se uma esquizofrenia, eu não sei bem qual era a doença, porque foi só um cortezinho desses que tem no YouTube, e ela tem um lapso de memória, ela tem a sua memória retomada, e ela vira e diz para ele: às vezes Satanás coloca as pessoas em uma jaula muito enfeitada com todas as delícias e prazeres que o mundo oferece, para que ele fique tão acomodado que não perceba o momento em que a porta se fecha. Olha que forte. Eu acho interessante que é importante nós olharmos o sofrimento com outros olhos. E diante dessa meditação que eu fiz, eu escrevi uma oração e eu quero ler para você. Eu escrevi assim: Pai Santo, obrigada por nos fazer entender que cada dor que o Senhor permite passar produz uma pérola de inestimável valor. Nós não sabemos aceitar e abraçar as dores que nos propõe viver, mas o teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, sabe. Então, peço uma graça especial para abraçar a coroa de espinhos que me é proposta. Sei que ela irá ferir, rasgar e circuncidar o seu coração, sem anestesia, mas sei que derramarei lágrimas nos pés furados do teu Filho. Nós derramaremos lágrimas nos pés furados do teu Filho. Ajuda-nos, Pai, porque sozinhos nós não conseguimos. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, porque sem ti nós perecemos. Que assim como Paulo pediu por 3 vezes que tirasse o espinho da carne, também peço-te,
mas sei que esse é um pedido que já tem resposta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ajuda-nos a aceitar os espinhos que nos cabem. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um excelente dia, graça e paz. Tchauzinho.